Olá, vamos para mais uma aula do nosso curso Viabilidade Financeira das Melhorias nas Empresas. Nesta aula, nós vamos calcular pontos de equilíbrio, que é muito importante que a gente conheça os pontos de equilíbrio. E é claro que ninguém quer trabalhar no ponto de equilíbrio, mas o ponto de equilíbrio ele é uma referência entre lucro e prejuízo. Então, é fundamental que a gente conheça os pontos de equilíbrio e procuramos trabalhar sempre acima do ponto de equilíbrio. Quando a receita, por exemplo, estiver caindo e aproximando do ponto de equilíbrio, é importante que a gente tome algumas decisões para que essa receita volte a ficar acima do ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio é uma referência importantíssima. Nesse caso aqui, o departamento de radiologia de uma clínica tem 3 equipamentos de raio-x e tem o seguinte orçamento anual. Então, nós temos aqui os dados, né, de todo, dos dados financeiros, né, e fala que a clínica adquiriu mais 2 equipamentos novos de raio-x devido aos seus acessórios especiais, será possível fazer exames mais complicados, cobrando um preço mais alto, naturalmente, né? Os dados específicos dos equipamentos estão listados abaixo e os demais dados permanecem os mesmos. Então, aqui nós temos os dados de 2 equipamentos. Veja bem, a clínica já comprou. O ideal é fazer esses estudos antes de comprar o equipamento, porque se por acaso o ponto de equilíbrio for muito elevado, tem que se pensar bem, né? Porque o risco é muito grande. E, infelizmente, os empresários eles utilizam o tino empresarial. Né? Às vezes dá certo e às vezes não dá. Mas mesmo depois de adquiridos os equipamentos, é muito importante que a gente calcule o ponto de equilíbrio para a gente saber se esses equipamentos, né, quando que eles vão passar a dar lucro, qual o lucro que eles vão dar, né? Quando se utiliza o tino empresarial, o empresário sabe que vai ter lucro, mas não sabe qual que é o lucro, qual que é o potencial desse lucro. Então, mesmo que os equipamentos já foram comprados, é muito importante que a gente calcule os pontos de equilíbrio e que fiquemos atentos aos resultados da empresa comparando com o ponto de equilíbrio, né? Bom, então está aqui, ó. Calcule o ponto de equilíbrio em número de filmes dos 3 equipamentos atuais. Bom, então, os números de filmes aqui, vamos começar aqui com o número de o número de filmes processados. A capacidade máxima é 65 mil. Vamos colocar inicialmente esse valor. É claro que o ponto de equilíbrio vai ser abaixo desse valor. Bom, a receita vai ser 65 o número de filmes, né? Vezes o preço do filme, que são R$ 12. Os impostos sobre receita vai ser a receita vezes o percentual de impostos, 12%. A receita líquida vai ser a receita bruta menos os impostos. Custo de radiologistas. A remuneração dos radiologistas é 30% da receita. Então, vamos pegar aqui a receita vezes os 30% da receita. Vamos só abrir aqui um pouquinho. Ok. Técnicos e auxiliares. Técnicos e auxiliares é um custo fixo.
Então, mão de obra de técnicos e auxiliares independe da receita, R$ 90.000. Os outros custos fixos, nós temos R$ 80.000. Depreciação dos equipamentos, R$ 60.000. Muito bem, então nós temos o lucro operacional, vai ser a receita líquida, menos a soma de tudo isso que está aqui embaixo. Ó. Ok, então nós temos aqui um lucro para 65.000 filmes, nós temos um lucro de R$ 222.400. Muito bem, então agora sim nós vamos fazer o cálculo do ponto de equilíbrio. Então nós vamos lá, dados, testes de hipóteses, atingir meta. Então, nós temos aqui, vamos definir a célula, que é o lucro operacional. Ponto de equilíbrio é quando o lucro operacional é igual a zero. E vamos colocar aqui, alternando a célula, que seria o número de filmes. Ok, então qual é a quantidade de filmes que dá um lucro igual a zero? Então, nós temos aqui, ó, 33.046 filmes. Esse é o número de filmes que vai elevar a receita a zero, né? Então, quase a metade da capacidade. Então, o ponto de equilíbrio aí, ele está assim, bem distante da capacidade dos três equipamentos. Muito bem. O item 2 pede, considerando que a taxa de utilização é de 75%, calcule o lucro operacional dos equipamentos atuais. Então, o número de filmes vai ser a capacidade máxima, né, vezes 75%. 75%. Ok, então o número de filmes seria 48.750, a capacidade de 75%. Aqui é o mesmo raciocínio, a receita vai ser o número de filmes vezes o preço de venda. Opa, preço de venda, R$ 12, está aqui. Imposto sobre receitas vai ser o valor da receita vezes o percentual de impostos, a receita líquida, a receita bruta, menos os impostos, está aqui. Custo de radiologistas vai ser a receita vezes o 30%, né, que é o percentual dos radiologistas. Técnicos e auxiliares é um custo fixo, 90.000, e os outros custos fixos, R$ 80.000. Muito bem. Depreciação do equipamento de R$ 60.000. Bom, a fórmula vai ser igual, né, do lucro operacional à receita líquida, menos a soma de tudo isso que está aqui embaixo. Aqui, ó. Ok? Então, com a taxa de utilização de 75%, o lucro operacional é de R$ 109.300. Agora, no item 3 aqui, pede, calcule o ponto de equilíbrio em número de filmes dos dois equipamentos novos. Bom, então está aqui o número de filmes processados, a capacidade de 35.000 filmes, né, dos dois equipamentos. Então, vamos colocar aqui o número de filmes, vamos trabalhar com aquela capacidade de 35.000, que é a capacidade da soma dos dois. Bom, então a receita nós vamos ter 35.000 vezes o preço de venda, está aqui. Impostos sobre receita, nós vamos ter
a receita vezes o percentual, que é o mesmo percentual, não muda. A receita líquida vai ser a receita bruta menos os impostos. Radiologistas. Radiologistas vai ser o valor da receita vezes os 30% que continua a mão de obra percentual dos radiologistas, né? Técnicos e auxiliares, mão de obra de técnicos e auxiliares, aqui desses três equipamentos aqui, desses dois equipamentos, né? 60 mil. Os custos fixos desses dois equipamentos, 50 mil. Depreciação dos equipamentos, 50 mil reais também. O lucro operacional vai ser a receita líquida menos a soma de tudo isso que está aqui, ó. Fecho parênteses. Então, para a capacidade máxima de 35 mil filmes, esse é o lucro, R$ 205.400. Considerando uma taxa de utilização de 75%, calcule o lucro operacional total da firma com os 5 aparelhos. Bom, então agora aqui nós temos que trabalhar com os 5 aparelhos. Então, a receita vai ser, vamos pegar aqui dos 3 aparelhos existentes, né? Nós temos aqui, vamos trabalhar aqui com a taxa de utilização de 75%, então vamos pegar os números de filmes processados vezes o preço de venda, R$ 12,00, vezes os 75% que nós vamos colocar aqui, ó, né? Mas agora a receita dos 2 equipamentos novos, né? Que vai ser o número de filmes vezes o preço de venda vezes o percentual aqui da taxa de utilização. Então, de receita, nós temos esse valor aqui. O imposto sobre receita vai ser esse valor da receita vezes 12%, que são os impostos. A receita líquida vai ser a receita menos os impostos sobre receita, está aqui. Custo de radiologistas vai ser a receita vezes os 30% aqui que pagas para os radiologistas. Técnicos e auxiliares vai ser mão de obra de técnicos e auxiliares dos 3 equipamentos antigos, mais a mão de obra de técnicos e auxiliares dos equipamentos novos, né? Custos fixos, a mesma coisa. Custos fixos dos equipamentos antigos, mais custos fixos dos equipamentos novos. Depreciação dos equipamentos vai ser a depreciação dos equipamentos antigos, mais a depreciação dos equipamentos novos. Então, nós temos o lucro operacional, vai ser a receita líquida, menos a soma, receita líquida menos a soma de tudo isso aqui que está abaixo da receita líquida. Então, nós temos aqui esse valor aqui, que seria o lucro para uma taxa de utilização de 75%, né? Que seria o lucro dos 5 aparelhos. No item 5, pede calcular a taxa de utilização que gera o ponto de equilíbrio da clínica. Muito bem. Então, nós temos que ver qual taxa de utilização que vai dar o lucro operacional zero aqui. Então, vamos fazer a simulação, né? Por isso que nós colocamos tudo aqui em relação aos 75%, né? Então, nós vamos lá, dados, né? Já está aqui, testes de hipóteses, atingir meta,
já fixamos o lucro operacional, ele tem que ser zero, e vamos trabalhar com a mudança da taxa de utilização aqui. Qual o valor da taxa de utilização que vai zerar esse lucro operacional aqui? Muito bem. Então, calculamos aqui 48%. Com 48% de taxa de utilização, né, então a resposta aqui é 48%. Com 48%, nós temos aqui o lucro operacional igual a zero, né? Voltando aqui para 75%, nós temos esse lucro. Bom, então, deu para ver que, nesse caso aqui, o tino empresarial foi bom, né? Os pontos de equilíbrio estão bem abaixo da taxa de utilização, que é de 75%, essa taxa de utilização é histórica, né? Então, esses equipamentos aqui, eles são bastante viáveis, né? E são bem tranquilos. Então, mas é importante esses cálculos, né, para a gente saber, né, que, por exemplo, se a taxa de utilização da clínica cair para 48%, a resposta aqui é 48%, né, que nós achamos ali anteriormente. Então, se a taxa de utilização geral da clínica cair para 48%, nós já estaremos numa situação de ponto de equilíbrio que não tem nem lucro nem prejuízo, né? Mas como a taxa de utilização é de 75%, foi feita uma boa compra. Agora, o importante é que tenha as respostas. Só o tino empresarial, ele não é suficiente, porque sabe-se que é um bom negócio, mas e os números? Quanto que pode render? Qual que é o ponto de equilíbrio? Por isso que nós temos que fazer as contas de toda maneira para, né, a gente conhecer bem, né, os equipamentos que foram comprados e conhecer bem o negócio como um todo. Então, é muito importante que se faça essas contas para que tenha uma gestão bastante tranquilo, né? Porque já se fala isso muito, né? O que é medido não é gerenciado. Isso é verdade, né? Porque é importante que nós tenhamos os números do negócio. E dessa maneira, fazendo dessa maneira, nós temos condição de conhecer bem o negócio e se, né, tiver, por exemplo, acontecer alguma coisa que esteja abaixo, né, abaixo da taxa normal de utilização de 75%, se ela for caindo, a gente sabe, né, onde que está o ponto de equilíbrio. Então, nós temos que tomar as decisões rapidamente para que as taxas de utilização não caiam bastante, né? Então, é fundamental que a gente tenha todos esses resultados. E, às vezes, por exemplo, é natural, acontece, né, alguma coisa, por exemplo, né, num cenário desse de pandemia que nós estamos ainda vivendo, né, é natural que caia a taxa de utilização e aí é muito importante que, né, a gente saiba até onde que pode cair a taxa de utilização. Né? Porque, às vezes, a taxa de utilização cai um pouco e, né, os empresários começam a se preocupar, desesperar, e, às vezes, não há razão de desespero. Né? Só teria um problema mais sério aqui se a taxa de utilização caísse a 48%. Né? Aí sim nós teríamos um problema grave aqui de prejuízo, né? Se cair abaixo do 48%. Ok, até o próximo vídeo.